Olá pessoal, aqui é Daniel Moura, arquiteto. Vou falar mais um pouco aqui a respeito das guias e painéis, porque ela na interface de usuário ela é uma parte grande, assim como as propriedades e os navegadores de projeto. Vou detalhar um pouquinho melhor para vocês, para entender a quantidade de ferramentas que o programa tem. Durante o curso, fique tranquilo que isso vai ficando mais claro, tá? Cada aula, não se preocupem não. A primeira guia aqui é a guia de arquivo, onde tem aqui o novo, abrir, salvar. O que acontece? Na versão anterior, 2018, ela aparecia nesse R, inclusive era um R bem maior, e eles agora colocaram na guia de painéis. Logo à frente, a guia de arquitetura. Essa é uma guia que a gente usa bastante, onde tem a parte de construir, que é parede, porta, janela. Tem a parte de circulações, guarda-corpo, rampa, escada. Temos os painéis de modelo, ambiente e área, abertura, dados. Esses painéis, a gente durante o curso vai ver muito cada um, tá? De acordo com o que a gente for projetando. Vem a parte de estrutura também, onde mostra a parte de estrutura em si, que é paredes, vigas, pilares, conexões, fundações, armadura, modelo, abertura. Tem também aqui a parte de aço, sistemas. No caso, a gente pode trazer isso para esse mundo aqui do Revit, que é o MAP, onde são feitas as instalações. Aqui a parte de AVAC, que é ar-condicionados. Você tem a parte de hidráulica e tubulações. Temos a parte elétrica, a parte de inserir, que é mais voltada para vínculos, arquivos não só do Revit, mas também os arquivos do AutoCAD, porque boa parte a gente inicia geralmente no AutoCAD, né? Geralmente todas as transições são do AutoCAD. Com o tempo isso já está ficando muito direto aqui no Revit. Inclusive eu já vou logo na prática, já venho direto para o Revit, porque você pode até trazer esse arquivo, mas hoje eu uso muito para topografia e não para arquivos de planta. Geralmente eu desenvolvo aqui direto. A parte de importação, que eu estava falando agora, também as imagens. A guia anotar, essa aqui é a guia que mais vai parecer com o que a gente trabalhava no AutoCAD, que é anotações. Nesse caso, essas guias de anotar, elas são objetos em 2D, mas que fazem muita diferença aqui para a gente, auxilia muito no nosso trabalho, tá? Tem as cotas, tem os detalhes, tem os textos, identificadores de ambiente, de área, de escada. A gente vai ver isso mais à frente. Tem a parte também de análise. Essa questão aqui, por exemplo, ela é bem avançada. Isso aqui nem se preocupe no momento, que no básico não é tão interessante. A parte de massa e terreno. Essa parte de massa e terreno, ela é fantástica. Ela já mostra aqui o modelo conceitual, né? Eu falei isso lá nas primeiras aulas, que é gerar modelos diferenciados, geometrias bem trabalhadas. Modelagem de terreno, isso aqui sim é muito legal. Essa parte de terreno, se você já tem o levantamento topográfico, faz uma diferença enorme aqui para a gente, para trazer esse projeto. Em projetos que a gente faz aqui, na verdade que eu faço para o escritório nosso, uns deles a gente já tem esse estudo topográfico, e a representação realmente fica bem parecido com o terreno lá. Quando eu falo parecido é porque às vezes a textura que não vai ser tão igual, mas a parte de topografia vem exatamente, porque são feitos por profissionais de topografia. Modificações do terreno também, porque o terreno ele tem não só
partes de grama, ele tem partes de vias, enfim, isso aqui a gente trabalha melhor mais à frente. E também as cotas de níveis, que são diferentes de cotas de plantas. As cotas de níveis, elas dependem da altura do terreno, né? A parte de colaboração, essa parte também ela é muito voltada aqui para ao avançado, tá? Isso aqui, ela falando melhor. Imagina que um projeto você tem interferência de cano, tubulações, vigas, toda essa estrutura, ela pode ser compatibilizada, você já consegue ir vendo, vendo essas interferências. Isso também no básico não vai ser o nosso foco agora, mas já vale e, e entendendo como é que ela funciona. Venho aqui a guia de vistas. Necessariamente as guias aqui de vistas, elas vão tratar das vistas aqui do projeto. A planta baixa, vista de elevação, vista de corte, vistas em 3D, enfim, todo o gerenciamento de vista. A questão de apresentação do projeto, né, a parte de renderização, parte de criar detalhe, aquela chamada que você aumenta, faz em escalas maiores, legendas do projeto, as janelas, aqui já as janelas já são mais para quando a gente está trabalhando, se você quer lado a lado, deixa eu abrir aqui no navegador de projetos mais uma, se você quer lado a lado, se você quer guia de janela, só a guia que a gente está trabalhando, se você quer alterar aqui por guia que a gente está trabalhando, enfim, esse painel aqui também ele é muito utilizado. E a interface, como agora falei anteriormente, que sumiu alguma barra, aqui você já pode vir aqui e socorrer. O gerenciador ele é mais em função de elementos como linhas. Nas configurações aqui, por exemplo, você tem os estilos dos objetos. Por exemplo, a parte de corte, você sabe que dependendo na norma traço, ponto, linhas de guia, você tem tracinho, traço, você tem a espessura também desses objetos, então aqui você vê muito nesses estilos, nessa guia de gerenciar. A parte também que é bastante usada, que já em configurações, é a parte de setas que você tem no projeto, seja setas de elevação, setas de corte, identificadores de detalhe, os tipos de linhas, enfim, tem várias informações aqui a respeito. Localização do projeto, isso aqui também é importante, onde você vê aqui o norte, a posição para você fazer o seu estudo solar, opções de desenho, como eu falei aqui abaixo, que tem na guia, logo abaixo aqui do projeto, da interface, ela também aparece aqui em cima, de opções de projetos, gerenciamento de projetos, aqui só uma parte que é interessante, que é tipos de decalque, geralmente você tem um desenho que tem uma imagem de um quadro, uma televisão, você consegue colocar decalques, é aqui mesmo. Fase de projetos, aqui a gente não vai aprofundar muito no básico, mas fases são importantes porque a gente trabalha sim por fase de projetos. Nos escritórios que trabalham com cuidado, você sabe que a parte de estudo preliminar, anteprojeto, projeto executivo, ela tem cada requisito, depende de como que você trabalha. Às vezes isso gera uma confusão danada, porque os escritórios não trabalham isso, mas é importante, tá? Fase de projeto ajuda muito, até para você não adiantar muito o trabalho, não fornecer informações ruins para o cliente, porque o projeto de estudo preliminar é uma coisa, executivo são outras. Suplementos, na verdade, é uma função do próprio programa, que são adicionais também. A gente não vai trabalhar isso provavelmente no básico. Unbox aqui, essa guia, embora não possa não ter no de vocês originalmente, mas essa guia ela faz a diferença nos projetos, ela vem ajudar essa galera que trabalha aqui com Unbox, app, ela
ela organiza a vida da gente aqui no Revit. Por exemplo, os eixos, os estacionamentos, as vigas, pilares, eles muitas vezes a gente coloca uma numeração. Se você tiver que numerar um por um dessas linhas guias das plantas baixas, isso dá um trabalho enorme. Então essa renumeração ela ajuda muito quando um trabalho é grande. O Lumion, ele inclusive foi uma das ferramentas que a gente trabalhou nisso aqui, porque as apresentações a gente exporta daqui para o Lumion, ele transforma um arquivo chamado colada file, e esses arquivos a gente gera apresentação. Hoje eu já não gero mais apresentação direto no Revit, eu modelo nele e jogo para lá. Aqui eu só gero perspectivas, mas também já gera perspectivas bem bacanas, já dá para entender muita coisa. Aliás, o Traçando por Lume aqui é outra história, é outro programa, é outro curso a ser trabalhado, não se preocupe com isso, isso também não aparece no de vocês. E a última guia aqui que vem a modificar, essa aqui também é muito usada, ela é uma das mais usadas inclusive. Toda vez que você faz um desenho, uma parede, um nome de, de ambiente, enfim, clicou nela, provavelmente essa barra ela já vai ser acionada. Aqui é porque se você não tem nenhum, dando ESC aqui duas vezes no teclado, se você não tem nenhuma seleção, você vem aqui no modificar, você consegue acessar ela. Mas se você clica aqui em uma opção, você vê que até acrescenta mais, tá? Informações. Então, modificar aqui ela ajuda muito e ela é bem trabalhada nos projetos. Eu quero explorar também só uma questão que talvez eu não tenha colocado ênfase ali no projeto, mas o Revit ele é sempre bem dividido em questões de categorias, famílias, né? E aí, quando você aproxima o mouse, às vezes você está com um piso, está com um objeto aqui que não entende. Se você aproximar o mouse aqui, aqui já na descrição, tá? Pilar estrutural ele já mostra. Mas se você olhar aqui no seu canto inferior esquerdo, ele vai estar lá escrito pilar estrutural M concreto. Se eu tirar o mouse aqui para me levar ele para vocês verem, aqui ele vai dizer clique para selecionar. Então, se eu levar ele aqui para mais um objeto, no caso esse aqui é um mobiliário, lá embaixo ele já coloca o mobiliário. Então, ele vai sempre setando aqui no status, na parte de baixo, tudo que você passa, ele identifica. Isso aqui ajuda porque às vezes eu não tenho clareza com o que está escrito aqui no projeto. E aí, isso ajuda a entender qual que é o objeto. Bem, dessa parte aqui de guias, também tem uma questão interessante. Talvez não se aplique a todos, mas vamos supor que questões de aço é uma guia que provavelmente você não vai usar. Então, você pode vir aqui em arquivo, opções, interface do usuário. Aí você vai vir aqui na parte de ferramentas, guia e guias de aço, tá? Clicou, ok. Sumiu aqui das guias, percebe? Que ficava aqui após o estrutura. Se quiser, volta aqui de novo na guia arquivo, opções. E aí interface, ferramentas, guia de aço. Aí, dando ok aqui, ela já retorna, tá? Aproveitando que a gente está aqui nessa guia de opções, eu vou explorar um pouquinho mais a respeito dela, que é intervalos de salvamento do arquivo. Às vezes aparece alguma mensagem, como já apareceu em aulas anteriores, para salvar o arquivo, um lembrete para salvar entre 30 minutos e tal. Eu procuro deixar 30 minutos, que é o padrão, tá, do projeto, perdão, da Revit, mas você pode alterar se você quiser fazer isso menos, enfim, não hesite em fazer.
passando para a interface, como eu falei agora. Na parte gráfica, dependendo da máquina, tá? Não são todas, mas pode ser que ele possa ter um aviso de permitir navegação de desenho necessário reabrir modelo, algumas coisas de aviso que o computador às vezes não vai aguentar no programa, sempre relacionado a esse tipo aqui, tá? O LOD aqui nessa parte aqui de baixo que está falando simplificar a exibição de navegação e tudo, isso também são questões mais avançadas, mas eu já posso adiantar para vocês que essas questões de detalhamento desses programas realmente pesam muito. Então, cuidado, às vezes isso aqui pode ajudar em algum erro, tá? Bem abaixo aqui tem cores que, na verdade, quem conhece aí o AutoCAD sabe que tem um plano de fundo que trabalha com preto, sempre com linhas coloridas, ou outros já trabalhavam com preto e branco. Eu sempre trabalhei não, mas eu preferi sempre trabalhar com branco e já preto na frente, com cores, porque o branco e o preto ele já remete muito o que é impresso. Então, quando você coloca o seu arquivo aqui na área de trabalho que a gente está trabalhando, em preto e branco eu acho que é mais fácil de ver erros. Então eu prefiro geralmente deixar o padrão aqui do programa, tá? Nessa questão aqui de hardware, que ele, se eu não me engano, essa opção era em gráficos, usar aceleração de hardware. Pode ser que no seu computador, dependendo da máquina, que ele não reconheça a placa, pode ser que ele esteja escrito que não foi testado pela Autodesk, mas não se preocupem que caso dê algum problema, comece a arrastar, enfim, dê um problema de vídeo, você pode desmarcar essas opções de usar aceleração. Mas se a máquina tiver, melhor que deixe marcado, tá? Isso é uma opção importante. Eu vou dar OK aqui só por conta da interface que eu tinha tirado da ferramenta guia de aço e agora eu vou retornar. Então, ela voltou aqui, ó, a guia, né, ali em cima, só para vocês verem que ela retornou. E então aqui você pode trabalhar e organizar suas guias conforme preferir. Por que eu falo isso? Tem pessoas que trabalham somente com arquitetura, outros já ali com a modelagem de estrutura. Eu particularmente deixo que o programa tem, porque eu já trabalho com arquitetura e também trabalho com estrutura. Então eu deixo as guias aqui como estão. Aço talvez não use, mas enfim, eu vou deixar aqui, não vou mexer. Então eu queria muito ter complementado realmente essa parte, porque é importante ver essas guias com mais detalhe, tá? Só uma questão aqui ainda na guia para a gente fechar. Bem no finalzinho da guia, lá do outro lado, tem um minimizar, botãozinho minimizar para os botões do painel. Se você clica uma vez, ele clica deixando somente aqui digamos, os painéis. Mais uma vez, ele reduz para as guias, né? A área de trabalho com certeza aumenta mais. Se você preferir trabalhar assim, é produtivo. E sendo que ele evita até descer as guias, né? Você pode entrar aqui, ela vai marcando conforme você já vai trabalhando. Eu aconselho trabalhar no início a opção que você possa ver tanto as guias como os painéis, tá? Vou clicando aqui até aparecer novamente, ó, na guia, ou então você pode escolher aqui entre as opções. Mas por quê? Porque nesse processo a gente fixa muito o que vê. Então a parte gráfica, ela ajuda muito, tá? Vou ficando por aqui, espero que tenham gostado. Até a próxima aula.